Boa noite a todos e obrigado pela presença e participação. Sou Marcelo Hirata, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento na Açug Brasil. E estou muito feliz de estar aqui hoje à noite compartilhando esse painel com todos vocês. A 23ª edição da Conferência Anual da Açug tem sido um sucesso. E agora nesse novo formato, um formato virtual, que se tornou um marco dentro dos eventos virtuais, firmando-se dentro da sua nova marca, que é a Açug Digital. Mais fácil de acessar, rica em informações e cases, e ótima oportunidade para fazer network. Aproveite todas essas vantagens e fique conectado na Açug Digital. Quero também destacar a Açug em Digital. Tá? Estamos compartilhando com toda a comunidade no Brasil um novo guia elaborado pela Açug em Digital, sobre Digital Access. O link está no chat. Acesse e saiba de tudo o que há de novo no mundo SAP. Hoje, queremos enriquecer ainda mais a experiência com todos vocês, com mais informações, com inovação, tecnologia. Para tanto, temos aqui convidados renomados do mercado de tecnologia do Brasil, que vão nos dar o privilégio de compartilhar suas experiências, visões e muito mais. Agradeço a presença deles, começando pelo Matheus Souza, da SAP Labs. Também teremos a presença aqui do Cláudio Fontes, da Solar BR, conselheiro da Açug Digital, que hoje nos dá essa honra e a presença deles. Jorge Guion, da Strong IT. Eric Ramalho, UI2. E Marcos Inácio, da Vistec. Hoje nós queremos abordar, nesse painel, as questões dos super apps corporativos. Hoje nós sabemos que nós já estamos vivendo um mundo de aplicativos, o mundo dos apps. E como é que fica essa nova realidade dentro das organizações? Já há um bom tempo, os smartphones estão inseridos no nosso dia a dia, da maioria das pessoas. Aplicativos com alimentação, transporte, lazer, financeiros, entre outros, estão a um toque na nossa palma da mão, com o uso desses dispositivos. Mas o que está realmente por trás de toda essa evolução, sem dúvida, são os aplicativos, que permitem toda essa acessibilidade e comodidade. Praticamente, qualquer demanda que haja, encontra-se um aplicativo para atender essa necessidade. Mas quando olhamos para o ambiente corporativo, será que também este cenário está se consolidando nas aplicações para as empresas? As empresas hoje executam e operam, fazem suas transações também tudo por aplicativos? Pode ser. Atualmente já temos apps que são amplamente utilizados em ambientes corporativos, tornando-se essenciais na operação de uma empresa, pois a sua acessibilidade dá a liberdade e a versatilidade de, em qualquer lugar, a qualquer hora, você poder utilizar-se deles. Não precisa você estar atrelado a uma posição fixa, a um desktop, para poder fazer a sua operação. E em 1 minuto, você pode resolver aquela principal pendência, aquela principal demanda que você recebeu. Posso aqui referenciar os aplicativos, os apps da SAP, como o SAP Fiori e o SAP Concur, que já estão em uso em muitas organizações. E na conversa de hoje, vamos conhecer dos nossos convidados como eles analisam o cenário de uso de super apps para colaboradores e quais as suas expectativas que se projetam. Será que o uso vai ter crescimento? Ou atingimos já o limite do uso dos apps dentro da corporação? Eu, particularmente, entendo que essa evolução já está enraizada. E daqui para frente é aguardar quais os novos apps que chegarão e quais as novas funcionalidades que eles trarão. Desta forma, vejo que o mundo corporativo também deve seguir nesse caminho. Hoje, se levarmos em conta que a grande maioria do C-level das organizações
tem com o smartphone sua principal ferramenta de trabalho, né, a partir desse dispositivo, eles gerenciam e organizam todas as suas empresas. Então, fica difícil para eles terem que se deslocar para um lugar fixo para poder fazer o seu trabalho. Por isso, os apps se tornam fundamentais para dar essa liberdade, versatilidade, agilidade para esse nível de executivos. E também para todas as pessoas da organização. Mas os apps se enraizando e cada vez mais multiplicando o seu uso, qual o grande desafio, então? Na minha visão, e aí eu vou compartilhar também com os meus convidados, quero ouvir o que eles vão trazer aqui para nós, eu acredito que as questões de segurança, e muito mais hoje, nós trabalhando muitos em home office, de forma virtual, a questão de segurança no acesso, mitigar problemas como invasões e vazamento de dados, atender às demandas regulatórias, LGPD, que vai entrar agora em vigor no Brasil, no mundo já temos a GDPR, por exemplo. Esse, na minha visão, passa a ser um dos grandes desafios. Mas poderemos ter outro e certamente teremos soluções para poder encaminhá-los, né? Assim, nesse debate, os nossos convidados vão trazer essas ideias para você, vão trazer essas experiências, visões e cases. E certamente sairemos daqui com muito mais informações e muito mais incentivos para que nós possamos crescer o uso dos apps, do super app no mundo corporativo. Bom, já falei demais, essa foi a minha introdução. E agora eu gostaria de passar a palavra ao Cláudio Fontes, CIO da Solar BR, conselheiro da SUG, que é uma honra novamente estar aqui com a sua presença e trazer toda a sua experiência para esse debate. Cláudio, por favor. Obrigado, Marcelo Hirata. Prazer é nosso. Em nome da Solar BR Coca-Cola, eu agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui hoje batendo um papo. Quando a gente abre não eu, né, mas todos aqui, né, quando a gente participa de um painel como esse, como profissional, eu acho que a única certeza realmente que a gente está é que a gente vai sair daqui com muito mais conhecimento do que a gente entrou, né? Então, foi um maior prazer aí estar podendo participar desse bate-papo em nome da companhia. Rapidamente, a Solar BR Coca-Cola é o segundo maior fabricante, para contextualizar aí o nosso público, né, os nossos amigos, e é o fabricante, né, mais importante do ponto de vista de território, né, porque, embora a gente seja aí um dos 15 maiores do mundo, mas nós atuamos em 12 estados, significa aí quase 35% de território brasileiro, né, aí todo o Nordeste, mais o Mato Grosso e parte de Tocantins e Goiás. Nesse território todo, nós temos 11 fábricas e 39 CDs. Então, nós temos aí uma quantidade enorme de talentos solares, acima de 12 mil, para fazer essa engrenagem toda rodar, e conseguimos atender 320 mil pontos de venda no nosso dia a dia, quase que com uma visita, pelo menos, no mínimo, uma ou duas visitas semanais, que culmina em 3 bilhões de litros de bebidas vendidos anualmente, um pouco acima, e o conjunto dessa operação fecha em 6 bilhões de faturamento. Então, esta é a Solar. E quando nós falamos dos apps corporativos, então, nós temos aí um detalhe, que é um projeto que nós conduzimos dentro da companhia, que trouxe para nós a convergência de conteúdos. Então, quando a gente olha para a app de uma forma geral, e essa jornada nós começamos há 3 anos atrás, parece que faz 1 milhão de anos, sempre esteve com a gente, mas o maior desafio no começo foi exatamente mostrar esse lado esquerdo aqui, onde você une todos os aspectos de comunicação,
de colaboração e, naturalmente, o aspecto social, né? Então, ele recebeu um nome de Conecta Solar e é como você disse, Marcelo Hirata, é literalmente a companhia na palma das mãos, tá? O motivo de nós termos ido para esse caminho de convergência de conteúdo lá em 2017, né, é porque nós entendíamos na época que há necessidade da universalização da informação. Então, ela não pode ficar restrita e nem deve. Talvez algo extremamente básico, mas é muito difícil de você manter uma companhia pulsando sempre dentro daquilo que é acordado e que deveria ser de conhecimento de todos. Lógico que com o direcionamento de conteúdos de acordo com aquilo que a gente quer buscar, né? Estimular a colaboração, não tenha dúvida disso, né? Potencializar todo esse aspecto de como a gente faz as pessoas manterem um relacionamento e ter as informações da companhia, ao mesmo tempo que no nosso caso, que é CPG, você tem uma dependência de muitos profissionais, desses 12 mil, aproximadamente 7 mil, 8 mil estão aí na rua diariamente, né, cuidando do seu, das suas atividades, né, e aí você tem um ponto de atenção que é como é que você retém esse conhecimento, porque antes o conhecimento ficava disperso nessas pessoas, eventualmente alguma transação que era realizada, mas se perdia no final de um ciclo. Agora não. Esse conhecimento trocado, ele está armazenado e é útil para a gente em novos lançamentos, em novas campanhas e tudo mais. Isso sai naturalmente. Além de integrar os mais diversos públicos, a gente também integra o aspecto do dia a dia. E com isso, a gente aumenta a produtividade. E como que a gente se explica nisso? Então, todos os serviços que são disponibilizados hoje para os colaboradores, eles estão no nosso Conecta. Para aqueles que não têm um celular, nós temos os totens para que se faça uso e uma rede dentro da companhia de Wi-Fi para suportar a utilização sem consumo de dados e tudo mais, que é apenas um detalhe. Agora, o grande aprendizado para a gente é de que ele tem uma evolução contínua. Nós começamos com uma jornada, ela está crescendo, e quando você acha que você atingiu um ápice, você, hoje, no conceito de convergência de conteúdo, ele tem, sim, uma gestão do conhecimento corporativo, onde você tem, desde vídeos da companhia, vídeos da área comercial que são passados, treinamentos, enfim, todos os serviços da companhia estão realmente ali, de abertura de um chamado até um contato, eventualmente, que tenha que ser feito dentro de algumas figuras dentro da organização. E um timeline de postagem do que vai acontecendo. Ou seja, quando você converge conteúdo, você converge a companhia e você coloca todos no mesmo compasso de acordo com o planejamento que foi estruturado pela organização. Então, ele tem um super papel dentro da companhia, como é um super app, como tantos outros, né? E assim eu encerro aqui, Marcelo, e nos vemos aí daqui a pouquinho na sequência do painel. Cláudio, muito obrigado pela sua exposição, parabéns pelo case, né? Realmente é um case excepcional de sucesso e que demonstra aquilo que conversamos. Os apps chegaram realmente para ficar e cada vez mais operacionais na companhia, nas empresas. E é dentro desse cenário que eu gostaria agora de ouvir o Matheus Souza. O Matheus Souza, ele trabalha na SAP Labs, pessoal. E vamos ouvir do Matheus e conhecer um pouquinho o que a SAP tem planejado, preparado para a gente nessas questões de apps. Matheus, boa noite, obrigado pela presença. Oi, Irato. Oi, pessoal. Obrigado pela presença também. Começamos com o pé direito já, eu acho. E ouvindo ali a fala do Cláudio, acho que está bem alinhado com o que eu trouxe hoje aqui também para contribuir aí na mesa redonda.
Então, hoje eu vim falar sobre os Super Apps, né, para empresas inteligentes, que é a estrutura da estratégia atual da SAP de portfólio, de tecnologia, e principalmente dois tópicos bem relevantes que são integração e inovação. Falar um pouquinho deles e como eles entram nessa conversa dos Super Apps. Bom, antes de começar, vou fazer o meu institucional aqui, falar um pouco da SAP Labs, tá? Então, algumas fotos aí para quem já teve a chance de visitar. Quem não tiver também, assim que reabrir para visitantes, já deixo aqui o convite, tá? Então, no momento a gente está trabalhando virtual, mas bem ansiosos aí para estar recebendo de novos clientes e parceiros, startups e ecossistema, ter aquele ambiente vibrante que a gente sempre teve lá. O nosso SAP Labs, então, ele faz parte de uma rede, né? Hoje são 22 laboratórios da SAP no mundo e o nosso está aqui no Brasil e é o único do Hemisfério Sul. Então, o que a gente faz é conectar com essa rede e trocar a tecnologia, exportar, importar, está sempre compartilhando aí dos mais diversas maneiras, né? Seja para a parte de pesquisa e desenvolvimento e para a parte de inovação também, tá? Bem bacana também que esse ano, um pouquinho, logo depois da pandemia começou, a gente atingiu a nossa terceira patente, né, feita no SAP Labs granted, né, em nível mundial. Então, em 13 anos, ter 13, a gente tem mais 8 aí no pipeline para os próximos anos, então estamos numa crescente bem interessante e as obras de expansão também começaram já, né? Embora a gente esteja sendo atingido pela pandemia, já começamos a derrubar muro, movimentar a terra, que é importante aí para a obra andar logo e depois vai, né? Explicando então um pouco nossa atuação na América Latina, o Labs então faz essa parte de pesquisa e desenvolvimento e a gente é um hub, a gente é um grande hub que interliga com o SLN, né, que é a SAP Labs Network, mas a gente também interliga com as Market Units e as Azugs também, né? Então a gente tem presença aí, ano passado eu participei do evento da Zug na Colômbia, a gente estive participando também do evento da Zug patrocinado na Bolívia, estou aqui com o pessoal do Brasil, então bem bacana estar acompanhando, né, fazendo essa troca, e a gente está, né, justamente aqui agradecendo o convite para estar se conectando nessa conversa, também contribuindo um pouco com aquilo que a gente tem de visão, de atual em termos de portfólio SAP, tá? Bom, então vamos direto ao que interessa, né? O que é para a gente um super apps? Como é que a gente enxerga, né? Eu achei bem bacana ali a tua explanação comentando da empresa, né? A companhia na mão, o Cláudio também comentou isso. Só que a gente entende que tem toda uma mecânica, né? Para essa empresa estar na mão, né? Acho que é isso que a gente tem que entender, que um super app, por mais de UX que ele tenha, né? Por mais uso, que a experiência de acesso, de uso seja, se ele não tiver uma máquina por trás, né, que realmente traga informação, que faça os processos de negócio fluir, que tenha performance, que tenha estabilidade, o app ele é uma casca, né, ele é um container. E no mundo onde eu tenho que o próprio desenvolvimento mobile está cada vez mais acessível, a gente entende que o que a SAP faz hoje de core é cada vez mais o diferencial, porque, de novo, se eu não tiver lá os dados fluindo, não tiver as bases interligadas e está conseguindo processar isso em tempo real, não me adianta de nada ter só o dispositivo na mão, né? E nessa linha, o que a SAP também apresenta é que ela entende muito isso, que os super apps nada mais são do que são essas ferramentas, né, que fazem a gente converter insights em execução, né, que realmente o que estabelece o que é uma empresa inteligente, a empresa que faz algo com os seus dados, faz algo com a sua informação, porque só ter integração, se eu não tiver uso, se eu não aplicar isso em prol da inovação, eu estou movendo o dado de um lado para o outro, estou melhorando a acurácia dele, mas eu realmente não estou levando aquilo como resultado para negócio, né? E acho que é bem bacana também esses slides que eu trouxe aqui sobre o Intelligent Enterprise, e a gente ouve bastante sobre a questão de Qualtrics e por que Qualtrics foi adquirido, como isso interliga. Então, mais ou menos a ideia aqui é explicar um pouco como isso fecha, tá? Então, nessa direita que a gente sempre vai ter o nosso core de operações, né? Aquilo que o pessoal conhece a SAP há vários anos e que faz a SAP ser o que é.
a gente tem muito investimento de pesquisa e desenvolvimento para aperfeiçoar os processos de negócio, e o processo da Zug, né, é vital aqui para a gente estar retroalimentando o desenho do produto standard, né? Mas esse é o nosso core, tá? Esse é o nosso core. A gente tem essa expertise das indústrias, isso não vai mudar, a empresa sempre vai ter isso como uma grande fortuna, né? Esse conhecimento que foi gerado, e ele gera o que a gente chama de data operacional, que por muito tempo a gente tentou gerenciar as empresas só com dados operacionais, né? Principalmente a parte de KPIs, mas o mundo está mudando, está ficando moderno, e tem uma grande outra dimensão, né, que surge, que é por isso que a gente fez a aquisição de Qualtrics, que são os dados de experiência, né? E aqui eu acho bacana a gente estar falando de Super Apps, porque o Super App ele é uma fonte de entrada para esse dado de experiência o tempo inteiro, né? Então, quando a gente está pesquisando, quando a gente está comprando online, quando a gente está respondendo surveys, quando a gente está usando os aplicativos de banco, o segredo é eu entender lá, através da ferramenta do Qualtrics, que tipo de experiência eu estou gerando no meu usuário, né? Seja de um processo que demora, um processo que dá erro, um processo que pede que o usuário tenha conhecimento que ele não tem, como eu capturo isso e retroalimento, né? Como é que eu faço isso? Retroalimento isso passando pelo nosso core de inteligência, que realmente vai pegar aquele insight, né? Vai dizer, ó, o Irata, o Matheus, demorou aqui 5 minutos para fazer um setup aqui de uma apresentação, teve algum tipo de problema que ele não estava acostumado, se viu em frente a uma ferramenta, né? Como eu capturo aquele insight e já levo lá para o meu P&D, né? Já levo lá para o meu lado de operação, dizendo, ó, pessoal, a gente precisa melhorar a interface, ou a gente precisa melhorar o processo de compra, ou a gente precisa melhorar o processo de conciliação bancária, e realmente consiga transformar aquilo que por muito tempo a gente teve um gap, né? Que a experiência estava acontecendo de um lado, e a gente tinha as ferramentas de CRM, tinha alguns pontos de entrada, mas não que já levasse essa informação, esses dados todos já de uma maneira muito fluida, muito integrada para a parte de operação e de retroalimentar, né? Então, hoje, o mais moderno, né, o que a gente traz para essa questão de super apps é ter esse core digital, que está lá interligando o legado com essa parte nova de experiência, e dando ali no meio, né, onde interliga uma área com a outra, dá o potencial para as equipes de TI captarem, né, utilizarem essa inteligência e desenvolverem os seus próprios apps, né? Então, de novo, reforçando aqui o caso do Cloud que foi acabar de apresentar, é justamente isso, a gente dá a plataforma, né, para que o cliente possa desenvolver, possa ter a sua capacidade de inovar e fazer aquilo da maneira que mais lhe é confortável, né? Acho que o espaço onde a gente tenta sempre, principalmente quando a gente começa a dar esse core digital, essa transformação digital nas empresas, junto isso vem com uma carga muito forte de autonomia e empoderamento. É isso que a SAP enxerga muito, assim, do cliente realmente ver a nossa base instalada como um ambiente de desenvolvimento de inovação e que ele seja capaz de criar as suas coisas, né? E eu acredito muito também que os super apps, apesar de serem super apps, eles começam com uma conversa, eles começam com algo pequeno, singelo, como duas pessoas conversando num call, trocando um e-mail, que surge um insight, por que não a gente integrar, né, fazer uma colcha aqui de inteligência em volta desse tópico, mas não só pensar, né, que aí acho que todo o app também vem de criar algo, né, de ter um insight, mas saber que aquele insight num e-mail, num PPT, numa reunião, ele só é um insight, né, para ele realmente virar inovação, ele tem que passar por todo um processo de desenvolvimento, de validação, de testar e de arranjar a sua viabilidade, a sustentabilidade, né? E aí, no final, conseguir com que a gente contemple, né, esse core digital na ponta dos dedos, né, do super app, da gente poder estar consumindo isso, mas sempre com aquela pegada humana de como eu quero consumir, como eu quero utilizar, como eu quero compilar essa informação. Tá bom? Então, devolvendo aí também tempo para a gente passar para os próximos speakers e abrir o debate. Obrigado aí, Irata, obrigado ao pessoal que está participando e vai ser bem interessante a conversa, com certeza vai ser bem frutífera aqui. Matheus, muito obrigado, excelente apresentação, realmente eu vou depois pedir para a nossa audiência, né, eles anotarem suas perguntas, fazerem as perguntas no chat, porque nós vamos ter uma sessão só de perguntas e respostas, e eu acho que tem muita informação que muita gente aí pode receber, que vai ser muito produtiva no dia a dia. E aí, na sequência, eu já gostaria de chamar o Roger Gion, da Strong IT. Roger, boa noite.
obrigado pela presença, né? Boa Gostaria noite. que você trouxesse aqui as suas experiências, as suas visões para compartilhar conosco aqui essa noite. Boa noite, Marcelo Hirata. Boa noite a todos aí. Obrigado por essa oportunidade. Bem legal falar aí depois do Matheus. O Matheus deixou um monte de gancho para a gente com relação à tecnologia. Bem interessante. Eu vou compartilhar aqui com vocês aqui uma apresentação rapidinha para vocês conhecerem um pouquinho mais da gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Roger Guion Lovachuk. Eu tenho alguns chapéus aí, né, um pouquinho mais de um. Eu sou o CEO da Ciência, né? A Ciência é uma empresa de inovação e tecnologia que está no mercado desde 2007, justamente trabalhando aí com praticamente todas as inovações da SAP, né? Somos bastante parceiros aí, fomos o segundo parceiro do Labs, né? Aqui do COIL, e trabalhamos sempre muito junto aí na adoção de novas tecnologias, como eu vou passar rapidamente. Eu tenho um chapéu aí como diretor executivo da Strong. A Strong é uma empresa de gestão de capital humano, 100% focada em HCM, nas soluções SAP para HCM, SuccessFactors, agora o HXM, né? Que já engloba aí um pouco do que o Matheus falou, que é toda a parte de experience, né? E nós temos uma terceira empresa no grupo econômico, que é uma empresa de integração empresa-escola, né? Que aí já é uma empresa focada somente em DevOps, DevOps aí de apps, DevOps de plataformas de cloud, né? E tanto para SCP, né? Tanto para o mercado SAP, como também para multiplataforma, né? Então, a gente vem atuando nesse mercado há mais de 10 anos, como eu mencionei, com um foco bastante grande em tecnologia. Não seria diferente agora, já atuando com a plataforma cloud e o SCP desde 2014, né? Mas a gente atua aí com a parte de mobilidade, app aí, desde que a SAP comprou lá a Sybase, né? Ou seja, começou aí um processo de migração para o digital, né? Migração para começar a ter apps de produtividade, inicialmente, logicamente, apps mais operacionais, né? Onde a gente tinha aí o grande objetivo de, com esses apps, fazer com que as coisas ficassem mais rápidas e mais fáceis, né? Mas, logicamente, pequenos imprevistos, aí uma ligação no meio do caminho. Mas, logicamente, todo esse processo foi evoluindo, né? Então, daquela plataforma de mobilidade, a SAP foi adquirindo outras empresas, né? E a gente passou a fazer parte desse processo com a SAP, né? Então, a gente veio junto na aquisição e nesse processo do SCP todo que a SAP montou, dessas novas empresas que ela vem adquirindo, né? A Qualtrics é uma delas e a SuccessFactors foi outra empresa delas. Aqui falando um pouquinho aí, dando um pouquinho da visão do que a gente já vivenciou e até falando um pouquinho sobre esses insights, né, que o próprio Matheus colocou. Logicamente que ali do lado esquerdo a gente visualiza o início disso, né? Então a SAP lá a partir de 2013 passou a dar o Fiori como uma plataforma de UX aí, para que os clientes passassem a ter aí aplicativos corporativos mais fáceis, mais ágeis e fizessem automação dos seus processos. Então, muitas empresas hoje adotaram já o Fiori, né, e utilizam o Fiori nas suas operações, seja para uma aprovação de workflow, seja para um processo como a gente está mostrando aqui, né, que é um processo mais voltado para a parte de manutenção, ou seja, tirar o usuário que está na planta ali no dia a dia e conectar esse usuário à mobilidade e fazer com que ele possa ter aí a mobilidade na planta e todas as aplicações que ele tem já integradas nesse app, mas numa user interface melhor, né, e mais ágil e bem prática. E aqui do lado direito a gente já começa a ter uma migração de uma ferramenta para a plataforma cloud, né, ou seja, onde você já tem aí outras ferramentas para desenvolver, seja em cima do Fiori, da plataforma Build da SAP, ou seja, em outras tecnologias de desenvolvimento de user interface, mas você já passa a ter aí uma
uma arquitetura muito mais robusta, né? Por quê? Porque você aí já tem que se preocupar tanto com os dados que vão ser transacionados externamente, você tem que utilizar ferramentas que hoje a SAP disponibiliza para cuidar de toda a parte de segurança e arquitetura, né? Como, por exemplo, o API Manager, que é muito importante, para você poder ter aí a criptografia de dados e ter aí até 7 camadas de autenticação para poder garantir que esse dado não seja adulterado ou não seja usado de forma indevida. Então, por exemplo, do lado direito aqui a gente tem uma aplicação que veio desses insights, que veio dessas dores, que ela é desenvolvida basicamente para fazer toda a parte de pagamento de impostos, que ainda continua sendo uma dor hoje em dia dentro do ERP, né? Então, ele passa a ser uma coisa mais amigável, ser utilizado tanto na parte web como na parte mobile, né? E você tem toda essa integração já com o core do ERP, fazendo toda a parte de reconciliação desses pagamentos de impostos e contas de consumo, né? E aqui nós temos mais 2 exemplos aí que eu queria compartilhar com vocês de super apps. Um vem bem de encontro com o que a gente tem hoje na pandemia, né? É uma provocação da própria SAP para a gente, que é um app focado aí na parte de onboarding, né? Ou seja, você fazer toda a parte de onboarding digital do candidato, né? Aqui você focando em ter aquele candidato que já foi aprovado numa pré-seleção, né? Já foi feita uma análise curricular, foi feita uma entrevista e ele foi aprovado, ele tem a necessidade de colocar documentos, fazer interações com a empresa, né? Então você passa a ter um app corporativo para o usuário dentro da empresa, que agiliza o trabalho dele nos sistemas que ele utiliza, corporativos, de uma forma muito mais fácil, mobile, acessa em qualquer lugar e tem as notificações do que está ocorrendo, e você passa a ter um acesso externo também para um usuário que vai fazer uma parte desse onboarding, ou seja, ele começa a fazer o upload dos seus documentos, aí você já junta aqui uma tecnologia de automação, né, de robô, você já junta uma tecnologia de verificação de documentos, né, para poder fazer toda essa parte de automação e seguir com o workflow para o usuário. E aí, logicamente, que isso, finalizado, vai ter a interação dentro da corporação com o RH, onde ele passa a ter acesso a todos esses documentos, fazer verificações de diplomas, certificações, uma série de ações que ele tem que tomar. Todas as ações vão sendo integradas, né? Ou seja, o usuário integrado com o corporativo do RH dentro da empresa, e de uma forma muito fluida, né? Muito transparente. E, para finalizar, eu acho que aqui, vou até chamar aqui de um grande super apps, né? A gente tem um produto que a gente criou justamente para controlar todos esses sistemas cloud, né? Hoje a gente vê que em vários de nossos clientes no mercado existe uma dificuldade muito grande. As empresas saíram daquele modelo monolítico, né? Que é aquele modelo que tinha um único ERP, um único sistema, e a própria SAP forneceu isso também com a quantidade de sistemas e soluções que hoje ela fornece. E passaram a ter outros sistemas agregados, né? Então, hoje as empresas têm vários sistemas cloud e elas precisam gerenciar esses sistemas, né? Esses sistemas conversam entre si, têm integrações que precisam ser seguras, e por isso aí a plataforma cloud da SAP, né, através do CPI, mas você tem ali todo um monitoramento que precisa ser constante, né? Você imagina, tem empresas que têm uma série de integrações para emissão de nota, para entrada de mercadoria de caminhões, para pagamentos, né? Como eu mencionei anteriormente, um serviço para e às vezes demora algum tempo para essa empresa perceber que aquele serviço caiu, que aquele serviço parou, até pela quantidade de serviços, né, e a quantidade de sistemas cloud que essa empresa passou a adotar. Então, a gente criou um sisteminha, um app, onde você consegue agrupar todos esses sistemas, sejam eles SAP ou não, né, sejam sistemas da Google, da Amazon, Salesforce, uma série de outros sistemas, e que você passa a ter um monitoramento centralizado. E não somente um monitoramento, né? Você conseguir fazer uma gestão mais analítica, conseguir tomar algumas ações ali mesmo dentro desse aplicativo, né? Além do que, também controlar todas as certificações digitais que alguns sistemas precisam, que isso acaba ficando, às vezes, um pouco solto nas empresas, e você não tem isso sendo controlado por um sistema ou um super app. Então, a gente
também trouxe essa feature dentro dessa governança de microserviços. Então, aqui eu procurei trazer aqui alguns exemplos que vêm desde a época de Fiori, puramente dito, integrado com ECC, até sistemas basicamente puramente cloud, né? E aí cloud usando a plataforma cloud da SAP, mas integrando com qualquer sistema cloud, para que a gente veja o que é possível fazer hoje com o portfólio de soluções que a gente tem dentro da SAP. E, logicamente, vim dentro de uma concordância, né, que não tem como a gente não ter o mesmo tipo de apps ou super apps que nós temos na nossa vida pessoal, não ter isso dentro do mundo corporativo, né? Ou seja, cada vez mais a gente vai passar a gerir todo o controle da empresa através de apps, através de interfaces web muito mais amigáveis, e que isso tudo tem que estar orquestrado, logicamente, com um core, e aí, no caso, um core SAP, um S/4HANA, um outro sistema, mas não tem como a gente ter continuidade ou sobreviver sem isso, né? Então, basicamente, essa era a minha contribuição aí, que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado pela oportunidade. E é isso. Roger, muito bacana você trazer esses cases, eu acho que realmente amplia o nosso conhecimento. Gostei muito desse app de relação do onboard virtual, né, que nada mais propício para o momento que o mundo todo vive, né? E para nós brasileiros, essa falta desse contato pessoal, desse aperto de mão quando um colaborador chega na empresa, realmente faz com que esse app seja uma forma mais amigável, né, e mais pessoal para que essa pessoa inicie sua jornada numa nova corporação. Obrigado. A gente fala-se daqui a pouco também nas nossas questões de debate também. Muito obrigado, Roger. Obrigado, Irata. E agora eu queria passar a palavra aqui para o Marcos Inácio, né, o nosso outro convidado. O Marcos Inácio, ele é da Vistec, e eu gostaria de chamá-lo aqui também para passar as suas experiências, expectativas e ideias com relação ao Super Apps. Boa noite, Marcos. Obrigado pela presença. Boa noite, gente. Obrigado. É uma honra estar com vocês aqui, no meio de feras, especialistas. E o problema de ser o terceiro ou quarto a falar é que você vai perdendo os argumentos. Vocês vão falando aquilo que você estava pronto para falar. Mas muito interessante, e eu vou, na verdade, usar esse tempo, obviamente, primeiro para apresentar rapidamente a Vistex para vocês, mas para fazer algumas provocações, inclusive usando um momento atual nosso de projetos, né? Primeiro, quem é a Vistex? Numa frase, a Vistex, há quase 23 anos, ela desenvolve módulos SAP, para ajudar as empresas a gerir os seus processos de incentivação e seus reflexos na sua precificação, margem, visibilidade total. E nós somos um Solex, e Solex às vezes é uma palavra estranha para alguns. Solex é um Solution Extension, nós fazemos parte de um grupo de parceiros restritos que tem um relacionamento com a SAP um pouco diferente, onde nós trabalhamos exclusivamente para desenvolver produtos que estendem as competências do ERP SAP, ok? E nós somos, por um acaso, o primeiro Solex global, já tem há 16 anos isso, e o ano passado, pela segunda vez, nós somos eleitos e recebemos este ano o prêmio do melhor Solex global. Isso é resultado da avaliação de clientes, então isso é uma informação que muito nos orgulha e atesta a qualidade dos produtos, a longevidade da empresa. E uma informação, um fato relevante e importante é que a SAP, há 2 semanas atrás, anunciou um investimento na Vistex. A SAP agora é acionista da Vistex também, o que ajuda a atestar o bom relacionamento e a longevidade dessa parceria que já tem pelo menos 18 anos. Isso é muito interessante. Uma coisa a mencionar, eu alterei a ordem dos slides, é que dentre os módulos todos que oferecemos já tradicionalmente, há 3, 4 anos atrás, nós lançamos 2 módulos para a gestão do agronegócio.
A gente brinca que é o porteira para dentro. A gestão SAP da porteira para dentro. Preparar a terra, plantar, tratar, colher. Isso na minha terra própria. Ou comprar de produtores que me ajudam a abastecer as minhas fábricas. Estes dois módulos, e eu vou usá-los agora como exemplo na nossa conversa, eles têm sido o nosso maior impulso para essa nova demanda de apps, porque a gente está lidando com uma situação em projetos atuais, onde a gente vem investindo bastante tempo, bastante recurso, usando as ferramentas SAP que estão disponíveis, afinal de contas, somos SAP, para atender situações muito diferentes, muito novas para o nosso ambiente SAP. Sempre lembrando que estamos aqui, eu estou conversando sobre o nosso ecossistema SAP. E eu quero, antes de entrar nisso, eu vou fazer algumas provocações. Por causa dessa conversa aqui, ontem eu peguei o meu celular e resolvi contar quantos apps eu tenho no meu celular. E eu tomei um susto, que eu tenho 120 apps no meu celular. E eu fui perguntar para um amigo meu do escritório, eu falei, eu tenho 400. Mas não é possível. E isso é uma loucura, não sei se vocês já tiveram essa curiosidade. E o app, quando eu penso em app, eu penso naquela ferramenta que é leve, que é rápida, que é focada numa necessidade específica que eu tenho naquele momento, que é acessível, que é intuitivo, que é fácil de achar, fácil de usar e muitas vezes é de graça. Se eu falo com as minhas filhas estão tão acostumadas com app e isso vai criando um consumidor ao redor do tema app que é imediato. Ele quer a coisa na mão imediatamente, que resolva aquele problema pontual. Se eu quero comprar vinho, eu não baixo um app de comprar bebidas, que vem leite, refrigerante, cerveja. Não, eu baixo um app de vinho. Ou um app de cerveja. Então, a coisa vai ficando tão sofisticada, vai ficando tão focada, que isso acaba criando mais desafios quando a gente vem para o nosso ambiente de ERP. Nós estamos falando de coisas, de um ambiente com demandas específicas. E por causa dessas demandas diferentes, e lidando com uma expectativa de usuários formados nesse imediatismo, nessa rapidez, nessa leveza, isso traz alguns desafios muito interessantes, que são, na verdade, grandes gatilhos de evolução para nós. Nós estamos vivendo hoje situações, e aqui provocação, mudei o meu discurso em função dos discursos anteriores, mas a gente está vivendo hoje situações onde, por exemplo, nós estamos botando armas na mão, armas em forma de apps, na mão, por exemplo, de trabalhadores do campo que estão dentro de um trator, preparando a terra, ou colhendo, ou seja cana, seja laranja, seja o que for, com necessidades muito específicas. Mas nós temos que atentar para as necessidades do negócio, para a característica do usuário e para as metas da empresa. O que a empresa quer? Então, porque a gente vê muito app, quando a gente fala do app normal, como esse do vinho, por exemplo, alguém criou o app sem saber o que eu especificamente queria. Mas eu sei que vai ser bom, porque é para comprar vinho, então ele me dá todas as alternativas. Mas quando você cai para nesse nível que nós estamos envolvidos, o empresarial, para atender estratégias de negócio, necessidades específicas, você acaba encontrando outros aspectos que são muito relevantes, não só do próprio app em si, como de infraestrutura, porque desejavelmente o app tem que trabalhar online, desejavelmente. Mas online significa você ter uma rede que atenda todas as suas... Nós temos clientes com 5 empresas no Brasil, com fazendas do tamanho da Europa. Então, não é uma coisa simples num país como o nosso, que ainda carece de muita infra, rede de comunicação. Segurança e alta disponibilidade já foi mencionado. Treinamento das pessoas.
a gente ainda tem uma ideiazinha de pessoa no campo, que é um cara que eventualmente é um cara meio bruto, mas hoje em dia não, né? Hoje em dia eles estão dirigindo tratores que parecem naves espaciais, são pessoas que têm que ter um nível de sofisticação e, consequentemente, já demandam soluções de aplicativos que sejam operacionais e transacionais, operacionais que os ajudem a automatizar processos, que diga para eles o que fazer e também permita que eles imputem dados do seu desempenho, vamos dizer assim. Então, existe uma série de aspectos que nós enfrentamos hoje, inclusive aspectos, às vezes, comerciais. Quando nós estamos falando de SAP, nós estamos falando até, por exemplo, de situações onde a empresa tem um número de usuários que é sazonal. Em época de colheita, ele contrata 10 mil caras que precisa ter acesso móvel, mas quando acaba a colheita, ele não precisa mais. Então, até comercialmente, você tem desafios de acomodação para atender um mercado que, em algumas indústrias, é novo. Ele ainda vai demandar, está demandando uma série de gente pensando junto, e o Matheus logo estará envolvido nisso, Matheus, se Deus quiser, aí no Labs, porque os desafios são muito interessantes, são excitantes mesmo, porque a gente sabe, e falando de novo do mercado agrícola, é um mercado de números gigantescos, de dimensões absurdas, de falta de estruturas muito interessantes, mas, por outro lado, no caso da criação de apps para atender esse perfil de usuário, nós, Vistex, contamos com uma máquina atrás, que é a máquina SAP, que nos suporta com o poder de processamento necessário, que às vezes você não encontra nos apps mais triviais do dia a dia. Nós temos uma base e nós estamos abrindo uma porta de interfaceamento do usuário para o ERP através da mobilidade, cheio de suas características especiais. Engraçado que até na agricultura, para cada cultura você tem um tipo, né? Porque cana é uma coisa, laranja é outra, banana é outra. Então, não é um app que serve todo mundo, não é um app que vende bebida. Você tem que fazer um app para vinho, um para cerveja, um para laranja, um para cana, e inclusive respeitando as diferenças até eventualmente regionais. Isso é muito interessante. É um assunto que vai demandar da gente evolução constante, porque a demanda de sofisticação é cada vez maior, porque a hora que você atinge um patamar, fala, poxa, mas então dá para fazer isso também, dá para fazer mais isso e mais aquilo. Isso vai ser um desafio eterno, é uma jornada, isso não tem ponto de chegada. E a Vistex tem se dedicado a esse desenvolvimento junto com a SAP, e às vezes não, às vezes só a própria Vistex, para atender clientes globais como PepsiCo, como Ferrero Rocher, para citar alguns nomes conhecidos, como algumas grandes produtoras de açúcar e álcool fora do país, lá no Hortenita, no México, que faz maçãs. Então, são diversos mercados e culturas diferentes, com desafios absolutamente diferentes, porém, é o mesmo desafio no fim das contas. Não é uma coisa standard e que tem demandado bastante da gente. Como eu disse, o meu discurso era um pouco diferente, mas para não dizer falar mais do mesmo que vocês já vinham falando, essa provocação que eu queria deixar, que o desafio é muito grande. Eu não acho que é uma coisa simples, não é mil maravilhas, uma coisa tranquila. O app é uma coisa show, é bacana, é moderno, é leve, é rápido. Ok, isso é para quem está usando, porque chegar nesse nível de sofisticação não é uma coisa simples, não. É uma coisa que demanda bastante trabalho. Marcos, excelente a sua exposição, porque realmente traz essas provocações importantes para nós aqui, né? Esse seu exemplo em que fala hoje, uma pessoa que dirige um trator num campo de colheitas, né? Ele já está com o celular, ele já está com uma série de comandos, deve ter monitoramento via satélite, né? E o principal de tudo é que ele faz colheita de uma cultura, né? Mas essas provocações foram legais. Eu acho que eu também tenho aqui umas outras perguntas para fazer lá na nossa parte de debate.
E daqui a pouco a gente volta a se falar, Marcos. Muito obrigado aqui pela Obrigado a vocês. sessão. E agora eu queria chamar o Eric Ramalho, né, o Eric Ramalho da empresa UI2, para ele passar também a sua experiência, essa sua visão em relação a essa questão dos super apps, né, e trazer para esse debate aí o que ele está pensando e está vendo aí nesse momento desses super apps. Eric, boa noite, bem-vindo, obrigado pela presença. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Assim, primeiro é um prazer estar falando aí, depois de tanta gente boa, começando pelo Cláudio, que contou essa experiência aí fantástica que ele viveu aí junto com a Solar na implantação do Conecta. E primeiro apresentar um pouco de mim, né? Eu sou o CEO da UI2, a empresa que fabrica o BeHome, que é a plataforma que sustenta hoje a comunidade Zug, e também foi um parceiro aí do Cláudio na implantação do projeto do Conecta. A gente começou essa nossa jornada 12 anos atrás, com a ideia, na verdade, de não existia o conceito de apps há 12 anos, a gente estava falando sobre uma plataforma e como uma plataforma poderia fazer o processo justamente do que Cláudio precisava no final da palestra dele, convergência. Então, a gente elencou dentro de uma estrutura o que faria com que uma empresa, hoje a gente está falando de que super apps internos, como uma empresa ela pode se valer de um super aplicativo para facilitar a vida dela, para fazer o trabalho dela melhor, para fazer o trabalho dela mais eficiente. Então, a gente entendeu que um funcionário, um colaborador, ele tem alicerces que são importantes para que ele execute o trabalho dele. A comunicação interna é um pilar muito importante, associado à colaboração, ou seja, funcionários podendo se ajudar nas suas tarefas cotidianas. O social, que hoje não se vive mais em coletividade sem uma estratégia social de pessoas. E, obviamente, uma base, que é a base corporativa. As pessoas poderem ter serviços dentro de uma estrutura, que é a estrutura colaborativa. Então, o que acontece, gente, é que quando a gente está falando, por exemplo, de um projeto como o da Coca-Cola, como é que a gente conseguiu fazer com que uma empresa de mais de 17 mil colaboradores conseguisse implantar esse conceito de super app? Primeiramente, eu queria chacoalhar um pouco as ideias aqui e falar do que são limites de app, né? Hoje, você imagina que a gente está vivendo um novo normal, e esse novo normal, ele mudou radicalmente a percepção das pessoas de como trabalhar em frente de sistemas digitais. Até o ano passado, você tinha 80% da força de trabalho das empresas trabalhava fora de um desktop, ou seja, trabalhava em campo, trabalhava na rua, trabalhava na força de vendas. Para essa pessoa, o conceito de um sistema dentro de um celular era obrigatório, ele não tinha um ambiente de trabalho. Como todo mundo sabe, a gente está vivendo um novo normal e agora a gente inverteu bastante a condição de trabalho. O escritório passou a ser a nossa casa, o que fez com que houvesse uma mudança radical na interface de trabalho do colaborador. Hoje nós temos praticamente 50% de todos os colaboradores já trabalhando na frente de um computador. Então, quando você imagina o conceito de uma super app, eu já estou quebrando a ideia de que ele não é um aplicativo dentro de um celular. A sua app ela tem que ser pensada como plataforma. Então, uma plataforma ela tem que estar disponível, seja num desktop, seja num aplicativo, seja numa TV corporativa, seja num appliance de um relógio, ou seja, a tua plataforma tem que estar disponível em multi-devices. Então, já imaginando que a gente está falando sobre apps que já não são mais o conceito de aplicativos dentro de um Android ou de um iOS, a gente tangibiliza o BeHome num projeto da Coca-Cola, que hoje atende mais de 17 mil colaboradores e conseguiu entregar, como o próprio Cláudio falou, comunicação, colaboração, serviços a funcionário. Obviamente, quando a gente está falando de uma empresa, uma estrutura grande, não só como a Coca, como a Baterias Moura, como tantas outras empresas, já existem sistemas pré-concebidos dentro dessa instituição. E como é que uma plataforma como o BeHome, que é uma plataforma feita para integrar a força de trabalho, consegue desenvolver uma cultura dentro da empresa e ajudar o colaborador a ter um ponto de convergência? Obviamente, nós trabalhamos com convergência e com conexão com plataformas já existentes. Então, hoje a gente se conecta
com SAP, se conecta com Oracle, se conecta com qualquer plataforma que esteja dentro da estrutura da companhia, que proveja conectores e oferece para um colaborador ferramentas básicas que até então muitas empresas não entendiam como eram importantes. Falando rapidamente um pouco sobre como a comunicação ela era relegada a um segundo plano, quando todo mundo estava dentro da empresa, a gente conseguia acordar e entrar dentro da empresa e sentar na nossa mesa, a comunicação interna poderia ser feita ponto a ponto, poderia ser feita com um quadro de avisos. Como é que você resolve, a partir de agora, a comunicação interna da tua empresa se cada um está na sua casa? Como é que você consegue dar acesso a um colaborador, a um documento que é um PowerPoint, ou um PDF, ou um Excel, que antes estava na rede interna da tua companhia? Como é que agora tu consegue dar acesso a um sistema legado que estava dentro da tua rede interna, que agora está todo mundo dentro de casa? Então, a plataforma BeHome, ela vem a ser essa solução que faz com que, dentro de um portal, ou dentro de uma TV corporativa, ou dentro de um celular, o colaborador consiga ter acesso a toda a comunicação que a empresa precisa passar para ele, a toda a documentação que ele precisa ter acesso, processos de e-learning, contra-cheques, espelho de ponto, alterações cadastrais, modos de feedback. Assim, alguns slides estão passando aí nesse vídeo, só para tangibilizar um pouco essa super plataforma, digamos assim, que é o BeHome, que hoje ela é tão modular que ela consegue atender uma rede social B2B como a Azug e uma rede social corporativa como o portal interno da Coca-Cola. É importante dizer, gente, que assim, por mais que a gente esteja vivendo um período de pandemia, que as coisas vão passar, uma coisa não vai voltar. A gente não vai voltar para um antigo normal. E esse novo normal vai ser as pessoas cada vez mais desconectadas fisicamente e conectadas digitalmente. Cada vez as pessoas vão estar fazendo seus trabalhos de forma remota, cada vez mais uma reunião que poderia ser uma reunião física, ela vai poder ser uma reunião remota. O tempo das pessoas passou a ser um tempo diferente. E com isso, super apps, como super plataformas, como é o BeHome, vão ser cada vez mais importantes. Eu vou dar um depoimento para vocês aqui, por exemplo, hoje a plataforma BeHome existe um módulo muito simples, que é o módulo de pulse diário. É simplesmente um termômetro de humor que pede que o funcionário, quando comece o dia de trabalho dele, clique num rostinho que vai de alegre a triste. E antes da pandemia, a gente tinha praticamente 90% das respostas eram sempre alegres e felizes. E a própria empresa nem dava muita atenção a esse módulo, porque era meio que mais do mesmo. E agora, com esse novo normal, um módulo simples da plataforma passou a ser vital para medir quanto cada departamento tem sentido os impactos das mudanças do dia a dia. Então, você vê, numa plataforma como o BeHome, que tem mais de 50 módulos, um módulo simples, que é o módulo de termômetro de humor, tem feito a diferença para que hoje os RHs consigam chegar em certos departamentos, chegar em certas unidades e entender o que pode ser melhorado dentro dessas estruturas para que eles consigam ter uma performance melhor, para que eles consigam ter uma melhoria na relação de trabalho entre eles e a empresa. E tem mais, né? A gente tem que estar entendendo que a partir de antes de haver toda essa virada de mesa com esse vírus, a tangibilização da companhia era o prédio, era o andar, era a sala, era a cadeira que você sentava. E agora, muitas pessoas vão até ser contratadas sem sequer visitar a estrutura física da empresa que está contratando eles. Então, uma plataforma, uma super plataforma como o BeHome, que junta todos esses silos, está fazendo com que as empresas entendam que isso tangibiliza a companhia. A companhia hoje virtual passa a ser uma plataforma como a plataforma do Conecta Solar. Cláudio pode, na nossa mesa redonda, exemplificar que talvez alguns colaboradores passem a trabalhar na Solar e a grande interface que ele vai ter com a companhia dele vai ser a plataforma de convergência. E isso é uma coisa que a gente vai ter que discutir, como outras super apps vão se transformar nas próprias empresas. A gente falou
a gente falou de integração com o SAP, integração com certos módulos. Até que ponto essas super apps elas vão se transformar efetivamente na empresa específica? O que vai ser a empresa física a partir daqui para frente? E encerrando, né, o meu papo aí, para passar a palavra para a gente fazer o nosso bate-papo, o grande desafio na mesa agora que a gente se coloca enquanto Be-Home é fazer com que a gestão desse ambiente, a gestão dessa estrutura que agora vai aumentar cada vez mais de comunicação, passe a ser inteligente. Ou seja, a gente tem investido fortemente que as nossas próximas versões trabalhem com um machine learning para que ela não só seja uma plataforma que permita que a comunicação chegue aos colaboradores, mas que também ela aprenda com os colaboradores e possa sugerir conteúdos dentro da nossa estrutura global de internet para que a empresa também consiga ter inteligência competitiva com isso. Eu vou voltar a palavra para os nossos amigos aqui e vou deixar que as perguntas sejam feitas para que a gente conduza aí o nosso bate-papo. Tá bom, pessoal? Muito bom, Eric. Muito obrigado aí por toda essa exposição e esses conceitos, né? Eu acho que o Marcos havia já mencionado um pouquinho lá atrás que na fala dele que o app às vezes é uma interface, mas muita gente não sabe. A maioria das pessoas não sabe o que está por trás disso, né? E essa plataforma ela precisa ser muito bem consolidada, porque caso contrário ela pode realmente levar a uma experiência não positiva de um app dentro da organização. Muito obrigado. E agora, gente, que todos nós nos falamos, nos apresentamos, passamos as nossas ideias, eu gostaria de passar aqui a nossa parte realmente de debates, né? Nós temos aqui algumas perguntas e respostas para conversarmos, e eu já gostaria de adiantar aqui, dentro de todos os speeches eu tenho perguntas para todos vocês, e também nós temos aqui da audiência também que nós vamos estar selecionando as perguntas, mas eu gostaria de começar com o Cláudio. Dentro da sua experiência, se você puder compartilhar conosco, Cláudio, você teve lá o projeto do Conecta, né? E você deve ter uma distribuição muito grande de colaboradores, né? Regionalmente falando. Como é que foi a questão de treinamento para essas pessoas que estão lá longe, não estão no dia a dia da matriz ou do escritório principal, vamos dizer assim, e de repente ele chega lá e recebe, a partir de agora você vai ter que começar a usar esse app aqui para fazer o seu trabalho. Como é que foi esse contato com eles? Quais foram os desafios? Se puder compartilhar conosco, seria bacana. Marcelo, obrigado pela pergunta. Você até facilitou para mim aí, obrigado, porque, na verdade, a coisa mais fácil que tem é quando você tem uma demanda reprimida e você chega com a oferta, né? Então, ela é rapidamente comprada. Foi exatamente o que aconteceu. Imagine você ter aí 7, 8 mil pessoas todo dia na rua sem ter uma conexão direta com a companhia. Pegar um caso bem simples, aquisição de produtos, por exemplo, né? Para ele fazer, ele tem que entrar numa transação específica e fazer uma solicitação. A gente sempre faz promoções dentro da companhia. Essas pessoas que estavam na rua precisavam de alguém dentro da companhia para poder fazer esse intercâmbio com elas. A hora que você leva uma facilidade como essa, que ele tá exercendo sua atividade, está no dia a dia, na rua, e ele consegue ter as mesmas informações e os mesmos poderes de competir, né, de buscar aí, eventualmente, promoções e tudo mais, com quem está dentro da organização, isso já por si só, ele já ajuda a se vender. Então, é uma mudança de cultura que nós passamos muito grande. Esse é um exemplo que é favorável, né? Mas outros de poder realmente trazer a cultura da utilização do serviço, né? Então, é mais simples ele chegar ali, por exemplo, no RH e pedir para trocar o documento dele, ele pedir e falar que tem um novo filho para ser incluído lá, aquelas coisas, enfim. Todo serviço que ele chega e falava, você transfere para ele, meio que na linha do nosso amigo aí do Facebook, ou seja, você transfere para ele o aspecto do conteúdo e do relacionamento.
Por que traz produtividade, né? A produtividade está para a companhia, no sentido de que você tem mais pessoas trabalhando para ela, e não necessariamente ele vai exercer aquela atividade, como, por exemplo, né, agendar as férias, tendo que negociar com a família, aí volta para a companhia, faz todo aquele trâmite. Não, no final de semana ele está em casa, lá está na mesa reunida, o pessoal não sabe tirar férias quando? É aqui, é ali, pá. Então vai lá, fez, pum, caiu, vai cair direto nos workflows da vida, que não adianta a gente correr muito nisso, não. E aí está aprovado, alguém aprova, não reprova, acorda lá, tal, e vida que segue. Prontuário médico, que se precisar agendar algo, ele recebe, comunicações da companhia, alterações de estrutura organizacionais, tudo aquilo que está sendo feito na unidade dele, ele está literalmente postando. Ele está no campo, por exemplo, fazendo execução de mercado, ele está postando, e aquilo que ele está fazendo no Piauí está chegando na Bahia, está chegando no Mato Grosso. Pô, aquele cara está fazendo aquele negócio, mas por que eu não tive essa ideia? Ele faz também. Então, tem uma série de fatores assim, no dia a dia que ele transita como se fosse uma matricial. Ele está comunicando, ele está postando, ele está fazendo a vida social dele, outras pessoas estão celebrando, ele está fazendo aniversário de companhia, está recebendo uma celebração, dependendo do ano, ele está recebendo um diploma. Então, ele tem um conjunto de atributos que, no decorrer do exercício, né, do dia a dia, faz com que ele se sinta, como foi colocado pelo Marcos, sinta a necessidade da utilização daquele app. E a grande facilidade que a gente tem também, aí não vou pegar no pé do Marco, não, é mais porque ele citou, estou brincando aqui, que é ele não vai ter 100 ou 200 ou 400, é convergência. Então, tudo que ele está num local único. Então, antes ele tinha local para ele fazer pedido, RH, intranet, não sei o quê, importar. Ele tinha lá uma série. Agora é um só. Então, aí fica fácil. E um exemplo bem bacana que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu não quis colocar antes, porque senão depois não tem assunto aqui para a gente também, né? Que é, por exemplo, nós estamos vivendo a pandemia. A pandemia, hoje, se tem um fator de sucesso para a gente continuar engajado com toda a organização, é exatamente o nosso Conecta, né? Nada mais óbvio do que o Conecta, da palavra Conecta, mas realmente estabeleceu um vínculo para que as pessoas continuem exercendo suas atividades, as postagens e tudo mais, que quando a gente criou, jamais se pensava numa pandemia, e utilizar para essa finalidade. Mas o uso foi tão frequente que quando nós colocamos 1.400 pessoas em home office, em aproximadamente 72 horas úteis, o meio de comunicação e de alinhamento basicamente se deu pelo Conecta. Olha a importância. O ficou mandatório, né? Exato. E, para fechar aqui, o aspecto do Covid-19. Então, nós estabelecemos uma parceria, que por acaso já estava no portfólio de sistemas da companhia, que ela fez um desenvolvimento. Antes dele sair de casa, diariamente, ele responde uma pesquisa. Coisa de 20 segundos. Nesses 20 segundos da pesquisa que ele responde, ele já ganha um alerta sabendo se ele pode entrar na companhia, independente de tomada de temperatura, aquele negócio todo, ele já recebe um alerta se ele pode ir direto para a companhia, se ele pode ir direto para o hospital, o ambulatório médico, né? Ou eventualmente até por um hospital. Então, veja como que você começa fazendo um trabalho sério, constante, de convencimento da companhia, porque também temos que lembrar, aqui não sou só eu, tem muitos profissionais junto comigo, né, da Solar nessa empreitada, mas no começo isso não foi visto como algo que iria solucionar, não. Era custo, não era algo que vinha para, digamos assim, trazer um serviço. Ninguém falava em experiência do cliente interno. Será que isso vai pegar? Será que isso vai ser útil? E hoje, passado essa jornada, já se tinha, há 1 ano e meio atrás, a
certeza do investimento feito e do empenho para que isso se tornasse uma realidade com comunicação, RH, todas as áreas, mas hoje eu não sei como seria a nossa vida se nós não tivéssemos o Conecta para manter toda essa integração, passando pelo Bom Dia, através da avaliação, como é que ele está em relação ao Covid. Então é isso, Marcelo. Muito obrigado aí por ter facilitado a minha vida. Não, obrigado, Cláudio, por compartilhar conosco aqui, com toda a audiência, essa experiência, né? E esse case de sucesso, né? E parabéns mais uma vez pela implementação. Realmente a gente demonstra cada vez mais que os aplicativos chegaram realmente para ficar e cada vez mais as organizações devem fazer uso deles mesmo, né? Obrigado. Em muitos momentos das conversas, né? Tanto do Matheus, do Roger, né? Eu ouvi muita questão de plataforma, ou seja, o usuário, a pessoa vê o aplicativo, mas às vezes não tem ideia do que está por trás. E aí me surgiu aqui uma dúvida, né, que eu queria aqui colocar para vocês, né, para que vocês possam também expressar. Super apps com inteligência artificial. Como é que isso casa? Casa, não casa? Faz sentido? Né? Ou são duas coisas totalmente diferentes? Gostaria de ouvir a opinião de vocês nesse aspecto. Eu posso começar? Opa, por favor. Roubei a vez de alguém? Não, pode seguir aí. Aqui não tem uma vez, Eric. Vamos somar conhecimentos aí, né? Roger pediu primeiro, então vá, Roger, pode falar. Não, o que eu ia comentar é lógico que casa, né? Esse é um exemplo muito forte disso, são os chatbots aí, né? Cada vez mais com AI, né? Se você não tem um chatbot com AI, você começa a ter com inteligência artificial, você começa a ter cada vez mais aí uma experiência ruim do usuário, né? Então você vê que tem alguns chatbots que você utiliza que eles são bastante intuitivos, eles vão se aperfeiçoando, né? E outros você entra, você fala, puta, eu não quero falar direto com o ser humano porque tem que pular. Isso é um exemplo prático da utilização da inteligência artificial para que você tenha aí uma melhoria dessas plataformas, desses super apps ou desses serviços, né? O chatbot aí como um dos serviços. A SAP tem isso também dentro do portfólio dela, né? Segue aí, Eric, toca aí. Não, na verdade, assim, eu tenho um pouco de preocupação quando a gente começa a falar sobre AI, sobre inteligência artificial, que eu lembro um pouco dessas ondas. Hoje, a gente está muito na moda da inteligência artificial. Se você lembrar, 20 anos atrás, a moda era data warehousing, a gente já passou pela BI data warehousing, a gente já passou pela moda do Big Data, da internet das coisas, agora AI. E a grande pergunta é, AI para quê? AI por quê? E é AI? Ou é um software com if else? Então, assim, hoje a gente tem uma explosão de consultorias, uma explosão de empresas que hoje passa fácil dentro de um projeto, se você botar no seu planejamento que algo vai estar relacionado com a inteligência artificial. Mas assim como passou Big Data no passado, assim como passou também BI Data Warehousing, que se você não tem uma estrutura que realmente vá se valer do que você está implementando, você vai, além de jogar dinheiro fora, que é o pior dos problemas, é você jogar a experiência e a iniciativa do usuário fora. Esse que é uma coisa que você não retoma mais nunca. Porque se você lança um projeto malfadado de inteligência artificial na tua empresa e ele não dá certo, para você retomar a inteligência, a importância disso dentro da companhia, para que os colaboradores se engajem normalmente em cima disso, vai demorar mais. Então, eu tenho visto assim que existe uma certa efervescência sobre esse tema, que eu acho que ainda é cedo, eu acho que a gente ainda tem que entender melhor como a gente utilizar AI dentro das companhias, com um planejamento bem claro. Para o varejo, não. Para o varejo já está muito claro, né? Como tu mesmo falaste, Roger, seja para um chatbot, seja para um reconhecimento de imagem. Eu tenho alguns planejamentos até que estão dentro da plataforma para você fazer reconhecimento de imagem, para você posicionar certas coisas, mas é preciso a gente ter um pouco de cuidado com essa moda. Eu acho que a gente... Veja, a gente está vivendo aí o desafio do que o Cláudio falou, uma plataforma que em algum momento se tinha dúvida de se ela se pagava, né?
Você ainda tem CFOs que quando você deve ver isso, Roger, os outros também, que quando vão vender um projeto, o CFO tá, e qual que vai ser o lucro direto desse meu investimento? E muitas vezes você não tem, né? Você não tem como dar um lucro direto sobre o investimento que ele não é tangível, né? Eu não sei, Marcelo, se eu baguncei aí a tua pergunta, mas eu fiquei meio com... Não, absolutamente. Não, bagunçou não, acho que o assunto é Tá novo ótimo. também. Eu queria contribuir, antes até eu acho que o Matheus vai falar alguma coisa, mas dar um outro exemplo rápido aqui. A gente representa um outro software que chama Celonis, não sei se vocês já ouviram falar. Acho que a comunidade Azul já deve ter ouvido falar também. Ele usa muito AI, Machine Learning. Por quê? Porque, quando a gente tem softwares que são aplicados mais à indústria também, você tem muita utilização de AI, de Machine Learning nisso, né? Seja para uma automação de um processo, mas quando a gente fala de processo de modo... Eu vou dar um exemplo do que o Celonis faz. O Celonis, ele trabalha com uma tecnologia que chama Process Mining, né? Então, a gente já falou um pouquinho sobre Celonis aqui na Zug também, em fóruns específicos. Toda empresa tem o seu jeito de fazer os processos, né? Mas existe sempre o jeito mais lean, o jeito mais fácil, o jeito mais rápido, né? O Celonis, ele procura pegar esses best practices e fazer uma leitura de tudo que a empresa vem fazendo. Então, vamos pegar, por exemplo, um processo de entrada de nota, ou então um processo de venda, né? Ele analisa todas as entradas que os usuários fazem e através dessa análise, ele cria um diagrama, um mapa estruturado. E ele vê quais as variações que existem desse processo dentro da companhia. E aí, usando best practice, usando AI, machine learning, ele sugere o melhor caminho para aquele processo. Então, aí você pode fazer uma correção daquele processo dentro do sistema. E aí ele passa a monitorar esse processo. Ele passa a monitorar não somente para executar alertas e mostrar, olha, pode existir um desvio aqui, mas também para fazer com que aquele processo passe a incorporar variações que são precisas, né? Então, através de um machine learning, olha, essa variação aqui a gente não tinha analisado, mas a gente começou a analisar que esse comportamento ele é uma tendência. Então, eu já vou colocar aqui para colocar no meu monitoramento também. Então, esse é um outro exemplo aí de plataformas que utilizam de forma inteligente aí a inteligência artificial, né? Desculpa aí se eu te cortei, Matheus. Não, eu só ia comentar que, na verdade, até contrapondo um pouco ali com o que o Eric comentou, que a gente acaba tentando ver o AI na camada mais externa, assim, né? Justamente esse caso do chatbot, o caso do varejo, esse é o mais high touch que a gente tem. Mas hoje na SAP, o que a gente está olhando a parte de machine learning mesmo, é no core mesmo do SCP, tá? É lá que a gente está olhando, principalmente as rotinas de data management, né? Quando eu vou fazer um tratamento de dados, quando eu vou fazer alguma predição, quando eu vou fazer alguma automação de um processo, geralmente isso a gente está implicando no core, né? Então, assim, a minha opinião é que está até lento a quantidade de velocidade que a gente tem que botar nesse core para que as pessoas lá na ponta consigam ter aplicações e consigam fazer as coisas mais plug and play, né? Então, tudo isso é ok. Talvez para a gente, sei lá, reconhecer um estoque em tempo real com uma imagem, a gente ainda está um pouco longe. A gente esteve trabalhando com um case de um cliente aqui também que precisava encontrar um tipo de embalagem que, puxa, treina o modelo e é super complexo, né? Eu entendo que a gente ainda está um pouco longe disso, mas pensando no core mesmo, no que vai alimentar a parte de analytics, no que vai alimentar a parte de automação de processo, né? De fazer o BPM já ter predições, encontrar comportamentos e estar tá ali te alimentando em tempo real, é ali que a gente tem que aplicar o machine learning, né? Então, às vezes até para justificar o projeto, sempre que isso estiver atrelado a algo de plataforma, algo mais de foundation, é tiro certo que vai dar retorno, né? E às vezes indo buscar lá esses cases aí de varejo, ou cases mais de logística, ou de user experience, aí fica um pouco mais arriscado para trazer o ROI aí do investimento, né? Sensacional, gente. Muito obrigado aqui pelas impressões, pelos exemplos. Eu acho que é enriquecedor. Eu acho que nós temos a tecnologia é bacana, pelo menos para mim, porque ela dá esse mar de oportunidades, de possibilidades que a gente possa estar pensando, desenvolvendo, criando, né? Como acho que foi você, né, Matheus? Para começar um app basta 2 pessoas, basta ter uma pequena ideia, a gente começa a desenvolver um app. E aí isso me leva
a fala do Marcos, né? Que ele fez esse exercício ontem de contar quantos apps ele tem no celular, né? Aí tem um amigo que tem 400. Você contou o seu ou não? Não, eu não contei ainda. E aí eu queria também colocar, Marcos, já você que trouxe, será que a gente não está vivendo uma bolha de consumo de apps? Será que isso daí não tem o app do app do app e a gente acaba não se perdendo? Porque o app da moda agora é esse, né? Então todo mundo tem que ter esse app, né? Você acha que isso não vai gerar essa bolha de consumo? O Cláudio comentou algo nesse sentido também, né? Que, na verdade, não precisa ter 120, você pode ter 3 ou 4 que eles agregam. Eu lembro que eu acho que quando saíram os apps de táxi, era o 99, o Uber e outro, acabou saindo um que ele fazia a leitura para você de qual era o app naquele momento mais barato para você contratar o táxi para você ir de algum lugar para outro. Eu acho que é inevitável, porque é uma evolução constante de ideias e a sofisticação do usuário, ele vai pedindo cada vez mais. Se eu posso isso, pô, que tal aquilo? E fora que tem uma busca pelo como é que fala? Pelo tesouro no fim do arco-íris, né? Porque também no tem pote uma de ouro, busca... né? Pote de ouro. É isso, exato, o pote de ouro. Também tem a busca de estar naquele app que se torna popular. Não estou dizendo que é o caso aqui da mesa, mas a molecada, essa geração mais nova que está nascendo com o app na mão, que não é o meu caso absolutamente, eles veem isso como uma parte tão clara da vida e as ideias o tempo todo borbulhando que isso não vai parar. Eu acho que isso a quantidade de apps só tende a aumentar. Eu não sei exatamente, não consigo entender para onde isso vai, né? Até onde isso se torna administrável, mas a gente está pensando muito no dia a dia do cidadão, né? Afinal de contas, você está criando necessidades manifestas pelas empresas. Agora, o dia a dia do ser humano na rua, putz, tem uma infinidade de possibilidades. Acho que infinidade ainda inexplorada. Acho que tem muita coisa para explorar ainda. Já no ambiente corporativo, não. No ambiente corporativo, ele também tem muita oportunidade, eu não tenho dúvida. Mas ele acaba sendo mais direcionado a atender necessidades tácitas. A gente costuma brincar que muita coisa na tecnologia aparece para depois você procurar o problema que ela resolve. Primeiro a tecnologia vem, depois eu vou ver como é que eu vou usar esse negócio, eu vou achar o problema. Né? Mas isso acontece no dia a dia. Pois não. Mas indo nessa linha aí, Marcos, você acha que a gente está vivendo a gente está vivendo agora um pouco da época do anti-app, se a gente for falar, que é o quê? Apps que eles não requeram que tenha um usuário, né, e tenha só a predição para ti, né? Então tu vai chegar de manhã, ele vai te dar uma lista de possíveis cenários que vão acontecer até o meio-dia, e tu tem que ir ali na base de tentativa e erro, mais ou menos como se fosse uma bolsa de valores ali, tu vai arbitrando decisões e ele vai encaminhando, né, o resto dos processos, né? Mas nesse mundo de app, uma coisa... Desculpa, termina. Não, que eu acho que isso que é no final, só para concluir, que acho que isso é a beleza da gente estar querendo que os humanos usem cada vez mais inteligência e cada vez menos eles passando os processos adiante, né? Desviando um pouco esse assunto, mas na mesma linha, o que me chama muita atenção é o modelo econômico disso. Eu quero saber como é que o pessoal ganha dinheiro com o app. Tem que ganhar dinheiro com o app. Óbvio, vou resolver problema da empresa com o app, eu já estou evitando perdas, eu estou aumentando a lucratividade. Ok. Nesse mundo de app, como é que é o modelo econômico disso? Né? Porque a gente vai ser inundado de app. É um monte de appzinho. Como é que esse pessoal sobrevive? Né? Aliás, tem especialista aqui, eu sei que é especialista em criação de app, ok, mas você está mais, o Eric, né? Você está falando mais da área desse lado corporativo, que eu estou tentando fazer uma diferenciação do cidadão na rua que baixa, como eu, que eu não sabia que eu tinha 120 apps no meu celular, entendeu? Eu falei, nossa, mas que maluquice é isso?
cadê o modelo econômico desse troço? É interessante. Tem que ter uma consolidação em algum momento. Esse anti-app, talvez, momento anti-app, talvez seja o começo de uma resposta. Pegando uma carona, Marcos. Pois não. Pegando uma carona aí, Marcos, eu vejo assim, olha, pelo cidadão comum, como exemplo, eu há algum tempo já, mais de um ano, eu me dei um limite de 40 apps. Se eu vou colocar, tem um novo, um tem que sair, cara. Não vai ser mais do que isso. E de vez em quando eu tenho que fazer uma RFP. Quando eu recebo muitas dicas, entendeu? Eu tenho que fazer uma RFP para dizer qual que vai sair fora, entendeu? Boa, é uma boa estratégia, é uma boa estratégia. Tirando o momento de descontração. Essa do tem que ser. Agora, do ponto de vista de companhia, aí, porta para dentro, como você falou, porteira para dentro, a tendência é a gente levar tudo para um lugar só, pelo menos eu acredito nisso, quer seja com inteligência artificial, com machine learning e tal, abre lá uma aba específica para processo, para Six Sigma, para Lean, para o que seja, mas mesmo dentro da companhia, se você não tiver embarcado numa única plataforma, o pessoal se perde. A hora que você começa a ter uma única fonte, tudo fica mais fácil, as coisas, elas naturalmente ficam muito mais integradas, né? Fiz só esse pequeno ponto aí. O Roger, por favor. O Roger acho que queria comentar alguma coisa, né? Não, eu só ia comentar na linha que o Marcos colocou, a monetização, né, Marcos, ela vem através de dados. Nós estamos na era de dados, né? Então, dados e experiência, foi um pouco do que o Matheus falou, né? Por que a SAP pagou 7 bi de euro por uma Qualtrics da vida? Porque ela tem dados. Então, esses apps, esses seus 120 apps estão monitorando o seu comportamento, seus dados, e estão compartilhando eles. Então, é daí que vem a monetização. Muitas vezes, desses apps grátis que a gente baixa, a gente tem um cadastrinho, a gente tem um e-mail, a gente tem um dado, e ele começa a monitorar o seu comportamento. Você tem app de digitalização de documento. Então, muitos desses dados estão trafegando e eles estão sendo comercializados, né? É basicamente isso. Pessoal, a conversa está sensacional, cheia de informação, mas infelizmente temos uma questão de tempo, né? Senão, eu gostaria de ficar muito mais tempo conversando com vocês aqui, obtendo mais informações, mas o tempo urge. E aí eu queria aproveitar esses 10 minutos que nós temos, né, para nós fecharmos esse painel, agradecendo a presença de vocês, agradecendo a participação, todas as informações que vocês trouxeram. E eu gostaria de começar a pedir aqui as suas considerações finais, tá? E eu gostaria de começar pelo Eric, né, para que ele passe as suas considerações finais, né? Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, Eric. Moda, né? Tá na moda esse papo. Não, eu só queria também realmente agradecer a Azug, em nome do Cláudio, que faz parte aqui do conselho aí da Azug, a oportunidade, o pessoal aqui que tá conversando, sensacional, a galera que entende o que está falando. Realmente eu queria falar muito mais. Considerações finais, eu acho que assim, eu vou pegar uma fala rapidinha do nosso amigo Matheus, que é o seguinte: a gente que produz, a gente tem uma ansiedade gigantesca de que as empresas andem e caminhem na velocidade que a gente é capaz de produzir o nosso material para que elas usem. Mas o timing das empresas ainda, da grande parte das empresas ainda, que a gente ainda tem muito a fazer. Eu concordo totalmente com ele que a gente tem toda uma estrutura de AI que já está prontinha para ser usada pelas empresas, mas muitas ainda estão nas etapas iniciais de coisas que precisam ser pensadas até chegar num momento como esse. O projeto que o Cláudio apresentou é um projeto que só teve sucesso porque ele foi pensado do jeito que ele falou corretamente, que é a convergência, um só, e para evitar justamente o que o Marcos teve na vida pessoal dele, que são, quantas? 150 apps, é isso? 120. 120. E assim, olha, gente, não é difícil encontrar na empresa 150 aplicações que foram contratadas por departamentos distintos. Fácil. E quando o colaborador entra para trabalhar, a lista de aplicações que ele tem que transitar de um dia para fazer um trabalho comum é gigantesco. Então, o pensamento do Cláudio
foi correto, tanto é que uma plataforma gigantesca como a da Solar está aí tendo sucesso há tanto tempo. Obrigado aí a todo mundo, gente. E a gente devia fazer essa live toda semana, acho que talvez teria audiência. Obrigado, Eric. Obrigado aí pelas suas considerações. Marcos, sua vez. Olha, a gente aprende bastante e eu não vim com o discurso pronto, desconstruir tudo e realmente esse papo vai longe, a gente vai aprendendo e vai contribuindo. Acho que tem uma coisa aqui que é o fator humano, né, Eric? A gente fica ansioso, sim, quando está implementando um projeto, seja qual for, e o maior desafio é sempre as pessoas. Você muda o sistema, vira uma loucura. E é muito importante ter a sensibilidade de entender a velocidade de absorção. Tecnologia, não me entenda mal, é fácil de criar, de conceber, mas mudar hábitos das pessoas, meu amigo, aí o negócio é complicado. Então, o fator humano tem que ser considerado, sim, sempre. Né? O software tem que ser o mais humanizado possível, o mais próximo do dia a dia do sujeito, que senão ele descarta rapidinho, descarta muito fácil. A gente não pode esquecer do peopleware, né? Exatamente. Obrigado, Marcos. Muito obrigado pelo convite, adorei. Obrigado. Roger, boa noite. Suas considerações, meu amigo. Bom, pessoal, antes de mais nada, agradecer, né, como todos aqui, um aprendizado grande. Como o Cláudio mencionou no início, a gente sempre sai com uma bagagem maior do que a gente entrou, né? Acho que o assunto é super atual, né? Eu acho que como consideração final, eu colocaria que é muito empolgante, eu acho que o que a gente vem vivendo aí nessa nova era cloud, essa nova era de tecnologia, a gente é entusiasta por tecnologia e a gente que vem aí acompanhando o mundo SAP, eu pelo menos há 25 anos, quase 25 anos, é muito legal ver a transformação que a empresa teve nesses últimos anos e continua tendo, né? Hoje em dia a gente tem um software completamente novo que é o S/4HANA, a gente tem uma série de softwares dentro da plataforma e ela vem cada vez mais inovando e se transformando, e eu acho que, assim, não me entendam mal, né? Logicamente que a pandemia só trouxe coisas para a gente refletir, mas se ela trouxe alguma coisa de boa, é acelerar a utilização de todas essas aplicações dentro das empresas, né? É o que a gente vem vendo. Ela puxou essa régua aí pelo menos uns 2, 3 anos em termos de utilização de plataformas digitais, de aplicativos, né? E eu acho que a gente vai sair dessa pandemia muito mais forte, com muito mais tecnologia. Quando chegar o 5G, então, não quero nem ver o que a gente vai conseguir fazer em termos de automação, de IoT e coisas que a gente está esperando aí para botar a mão na massa e trabalhar e ajudar vocês aí a colocar isso para funcionar. É isso que eu queria contribuir. Muito obrigado, Roger. Obrigado pelas suas palavras e considerações. Realmente agregou muito aqui à nossa conversa. Meu amigo Matheus, gostaríamos de ouvir aí suas considerações. Valeu, obrigado. Não, pessoal, acho que riquíssimo debate aí. Acho bem bacana que a gente se conheceu um pouco ontem lá, fez uma preparação. Ninguém mais ou menos sabia o conteúdo um do outro, a gente veio e convergiu aí, né? Os conteúdos estavam bem falando a mesma linha, que eu acho que mostra que de diferentes pontos de vista a gente está enxergando o mesmo momento no mercado, e para quem está na audiência aí, né, realmente capturar isso, né? Que vê que, 7, 8 especialistas aqui, de cada um na sua área de atuação, falando sobre uma mesma tendência, né? Então é algo que para o pessoal poder navegar, né? Que essa questão da transformação digital, às vezes, né? Até o Eric estava comentando das buzzwords, elas deixam o pessoal bem perdido mesmo, assim, é uma blitzkrieg, né? De informação e de novas tecnologias. Do meu lado, para encerrar, só queria agradecer mesmo o pessoal e, assim, também um pouco na linha do que o Roger comentou da evolução, né? Eu estou na SAP já há 9 anos e o que eu vejo, assim, ano após ano, a empresa tentando realmente facilitar a vida, simplificar e deixar com que o software seja cada vez mais
entendível pelas empresas, que elas possam fazer cada vez mais e todo o ecossistema aí que tem também, né, de parceiros conseguirem se integrar. Então, é uma mudança bem de postura, assim, da gente realmente estar seguindo o mundo cloud. A SAP não é mais uma empresa que vai ir para o cloud, a SAP já é uma empresa de cloud e, enfim, deixar isso aí para deixar a porta aberta, as conexões. A gente do Labs ali está sempre tentando gerar campanhas, interagir diferentes vezes com o ecossistema. Então, meu contato está aí, se precisarem também querer saber mais, visitas virtuais, que a gente inclusive está realizando agora. Enfim, só mandar um e-mail para mim, eu vou ter o maior prazer em ajudar aí, tá bom? Valeu, muito bom, Matheus, obrigado. Mestre Cláudio, suas considerações finais, por favor. Obrigado, Marcelo Hirata. Agradecer mesmo, em nome da Solar, de todos os colaboradores, o time de tecnologia, aí a diretoria da ZUG pelo convite, a você aí pela paciência e pela condução aí toda essa ontem, os outros dias e hoje aí, fantástico, vamos entregar no horário e fantástico. E, cara, foi um tremendo de um prazer, agradecer a todos os painelistas também aí, a gente sempre enriquece, né? Se tivéssemos aí num restaurante, tomando uma Coca-Cola, uma cerveja, um vinho, esse negócio ia longe, muito longe, concordo, e, pô, super bacana mesmo. E uma coisa que eu estava, assim, né, que fui aprendendo aqui, é que a gente está falando muito de digitalização, né, de efetividade, mas nenhum de nós deixou de falar em efetividade com afetividade. Talvez seja fruto da pandemia, mas o olhar para a pessoa, qualquer coisa que vai ser criado, se não tiver uma aplicação para as pessoas, talvez não vale a pena, né? Muito legal. Isso é muito verdade. Obrigado. Muito obrigado, mestre Cláudio. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês, Eric, Matheus, Marcos, Roger, Cláudio, por terem aceitado o nosso convite, por estarem aqui conversando hoje conosco. Quero também agradecer todos vocês que estão acompanhando na audiência aqui dessa 23ª conferência, esse painel, que nos deixou muito honrado com a sua presença e participação. E também vai aqui o meu especial agradecimento a todo o back-office, a equipe de back-office da SUG, a Hanna, a Rose, o Orlando, que sem eles a gente não ia conseguir fazer tudo que nós fizemos aqui, o pessoal de produção, né, a Daniele, o pessoal de tradução, que possibilitaram, né, que esse evento se tornasse efetivo da forma como foi. Espero que vocês tenham gostado da audiência desse projeto. Amanhã tem mais, quinta-feira também tem mais. Não percam as demais palestras que também vão estar repletas de inovação, informação e tecnologia e certamente vão contribuir muito com vocês no seu dia a dia. Muito obrigado pela audiência e pela paciência e boa noite a todos. Valeu, obrigado. Boa noite, obrigado. Tchau, boa noite, gente. Boa noite. Obrigado a todos.